E no Brasil já tem esse projeto de lei, um deputado do PP, se eu não me engano, que a partir de 2038 o Brasil começar também a seguir esses passos. Vai ser permitido só a fabricação de carros híbridos, com motores somente a álcool. Então, vou passar para o Theo aqui. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Obrigado a presença de todos aí. Agradecer, todos que saíram de suas residências, feriado, largou família, largou trabalho para estar aqui compartilhando esse momento com a gente. Então, vou tentar me esforçar ao máximo aqui para passar os conteúdos para vocês. E aí, qualquer dúvida, é só levantar a mão, perguntar aí, nós estamos abertos, pode interromper. Eu prefiro que vocês interrompam aí durante a palestra do que ficar guardando a dúvida com vocês aí. Vamos compartilhar essas informações. Estou aqui para passar os conhecimentos para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vou fazer uma apresentação minha aqui para quem ainda não me conhece. Conheço alguns aqui já. Meu nome é Teófilo Lima, sou instrutor técnico. Sou engenheiro eletrônico formado pelo Mackenzie e pela Unip lá em São Paulo. Técnico em transmissão automática, com participação de mais de 40 treinamentos e cursos aí, ao longo desses quase 10 anos aí já nesse trabalho. E já fiz curso também dentro da Sonax, lá nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de ir até lá e fazer alguns trabalhos lá de retífica de corpo de válvula lá dentro da Sonax. E também a parte de diagnóstico eletrônico lá fora. Já ministrei mais de 180 palestras como essa que a gente está tendo aqui hoje. Já formei mais de 700 alunos treinados em transmissão automática e automatizada. Sou consultor técnico da Snap-on e da Sun na parte das transmissões automáticas e automatizadas aí, para quem tem o PDL e tem dúvida com relação a fazer os procedimentos relativos a transmissões, algumas dúvidas relacionadas a isso, eu presto serviço para a Sun aí, viajando o país também dando palestras. Sou consultor técnico da Motul, na parte dos fluidos das transmissões, e sou instrutor dos cursos de transmissão na Tétria, que é a minha empresa que está lá em Campinas. Então, depois, quem tiver interesse em saber mais informações aí, nós vamos colocar no site também do Grupo do Câmbio Automático do Brasil, para que a gente possa tentar ajudá-los aí passando informações. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do nosso objetivo hoje, que é falar de veículos híbridos e elétricos, que é o que vai entrar nesse mercado aí, como o Henrique mencionou agora. Tem algumas informações aqui falando para vocês que a partir de 2030 já tem um projeto de lei no Brasil, onde está previsto a redução em massa dos veículos com consumo de combustível. E por que isso? Da onde está vindo essa história? Por que está acontecendo? A gente tem petróleo, e aí, sem falar da parte religiosa, mas lá no Oriente Médio é a briga do pessoal, por conta do petróleo. A divergência toda vem por conta disso. E aí, o que acontece? Um motor de combustão interna possui um rendimento de 30% apenas. Isso quer dizer que menos de 1/3 do combustível que você coloca no tanque é utilizado para mover o veículo e os demais 2/3 são perdidos. Vamos imaginar que o litro da gasolina hoje é R$ 4,50. Você usa R$ 1,50 desses R$ 4,50. 3 você joga fora. Vocês tinham noção disso? Por quê? Porque o rendimento desse motor só nos proporciona 30%, só reverte em movimento desse veículo 30%. Então, é um sistema dispendioso. Daí está vindo essa ideia, que não é nova, da parte dos elétricos e dos híbridos. E mais ainda, por conta disso aqui, emissão de CO2. Por que vocês acham que o câmbio automático está virando tendência no mundo? Não só lá fora, mas aqui também. Tem um motivo específico, alguém sabe? Controle de emissão de poluentes. Com a eletrônica e o câmbio automático, eu consigo reduzir esse controle.
Ontem, quando o Teobaldo fez a palestra dele, cadê o Teobaldo? Ele comentou sobre esse problema, que é o que a gente encontra. As montadoras estão sendo obrigadas a diminuir a quantidade de emissão de poluentes. E como é que eles estão fazendo isso? Colocando transmissão automática nos veículos, aumentando a quantidade de marchas nos veículos. Por quê? Está diminuindo o degrau da curva, a curva a dente de serra, que a gente chama, está diminuindo o degrau entre ela. E aí, com isso, eu consigo diminuir o consumo do combustível, porque eu estou perdendo menos potência com essa curva, diminuindo a curva, e aí eu consigo diminuir a quantidade de poluente que eu estou emitindo. Então, ó, a indústria automobilística é obrigada a encontrar soluções para reduzir o impacto ambiental, melhorar a tecnologia de design de veículos, desenvolver veículos com emissões baixas ou zero, cumprir com os padrões de homologação e não contaminação em vigor. O CO2 é uma das principais causas do efeito estufa e é diretamente responsável, entre outros fatores ambientais, pelo aquecimento nocivo da Terra. Então, é esse o motivo. É por isso que transmissão automática não vai ter volta. Vocês lembram na década de 80, final de 80, 90, quando lançaram a injeção? Ninguém acreditava. Quando lançaram o Gol GTI, ninguém acreditou que ia ser uma tendência de mercado, o futuro. O pessoal falava, isso aí não, isso aí vai ser só nesse carro e acabou, né? Tem algum carro hoje sem injeção? Não tem. Então, o que vai acontecer com as transmissões? Então, é importante conhecer, grande maioria de nós aqui somos reparadores, mas o mercado vai ter que entender de transmissão automática. O mecânico de qualquer área vai ter que entender de transmissão automática, porque faz parte do sistema do veículo. Ele pode não fazer reparo, ele pode não desmontar uma transmissão, mas ele vai ter que entender como é que funciona. Vai ter que entender como é que funciona o brinquedo, porque senão não vai dar para brincar, não. Vai ficar passando vontade. E aí, algumas informações aqui referente a esse mercado mundial aí, ó. Isso aqui foi noticiada no final do ano de 2017. Reino Unido vai banir carros movidos a gasolina e diesel até 2040. Nós estamos falando aí de 22, 23 anos. E no Brasil, isso aqui dados da Quatro Rodas também final de 2017. Projeto de lei quer fim de carros a gasolina e diesel no Brasil. O que vocês acham desses comentários aí, para a gente, para o nosso mercado? Nós vamos ter que nos reinventar, moçada, porque senão a gente vai ter que fechar a porta da oficina. Então, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo aí a nível. Isso é tendência de mercado. É como o Lorenzo ontem mencionou as tendências do mercado. E não adianta a gente querer brigar com essas tendências, não. Nós temos que estar envolvido nessas tendências, acompanhar, porque senão a gente vai ficar para trás. O mercado não vai parar esperando a gente subir no carrossel, não. Ou você sobe, ou alguém vai subir no seu lugar. E aí, então, entrando mais especificamente na parte dos híbridos e dos elétricos, tem duas siglas, uma chamada HV e a outra EV, que às vezes vocês veem em literatura, alguns informativos aí. O que significa essas duas siglas aqui, ó? No mundo automotivo, um veículo híbrido ou híbrido é aquele que tem duas fontes diferentes de energia motriz. A gente tem o HV, que vem da sigla Hybrid Vehicle, veículo híbrido, propulsão híbrida com motor térmico a gasolina ou diesel e motor elétrico com alternadores trifásicos. Ambos são mecanismos que funcionam da mesma maneira, mais eficiente possível, ou separadamente ou juntos.
Então, a sigla HV vem do híbrido, que são 2 sistemas. E essa estratégia dos 2 sistemas juntos é chamado de sinergia, que é a colaboração para o aprimoramento mútuo final. Ou seja, estão colocando um outro sistema ao de combustão para melhorar os resultados. E isso a gente chama de sinergia. E a outra sigla, que vem da letra EV, Electrical Vehicle, veículo elétrico, 100% de propulsão elétrica, não tem motor a combustão. É só elétrico. Essa é a diferença básica que vocês vão encontrar nesse mercado entre um híbrido, com os 2 sistemas, e o elétrico, só motor elétrico. E aonde que está esse motor elétrico, pessoal? Aonde que ele fica? Na transmissão. Não dentro, fisicamente. Ligado direto na transmissão. Ou nas rodas. Só que vai ter um motor elétrico ligado na saída do conjunto, na saída do diferencial. E depois vem algumas derivações dessas 2 principais aqui, que a gente tem o PEV, que significa Plug-in Electrical Vehicle, veículo elétrico de plug-in. Mais para frente a gente vai detalhar, mas é o veículo que você coloca na tomada para ser recarregado. Plug-in, tomada. Então, você vai recarregar esse veículo através da tomada. O motor elétrico não faz a regeneração da energia se autocarregando. Ele tem que ser carregado. Como você usar o celular no final do dia lá, se você não colocar na tomada, não tem bateria. Depois vem um chamado HEV, Hybrid Electrical Vehicle, veículo elétrico híbrido. E o PHEV, Plug-in and Hybrid Electrical Vehicle, veículo elétrico plug-in e híbrido, que a gente vai detalhar para vocês. E para quem acha que isso aqui é novidade, olha os carros que já tinham isso aqui, ó, há 2 séculos atrás. Em 1839, esse carinha aqui, o Robert Anderson, já tinha um veículo elétrico. Em 1899, Piper já tinha um híbrido, que era um motor elétrico e um a combustão. Em 1901, Lohner Porsche já tinha um híbrido 4x4. Em 1906, Auto Mixed já tinha um carro híbrido. Em 1941, a Peugeot tinha um veículo chamado VLV, que era elétrico. E aí, de 97 em diante, foi quando começou a evoluir um híbrido Toyota Prius, primeira versão, 1997. Quantos anos faz isso, moçada? 20 anos, 21. 21 anos que já tem híbrido aí. Na verdade, se a gente for analisar, 1839. Quase 170 anos aí, né? Que já tinha veículo elétrico. E o que sempre foi o problema desses veículos? A bateria. Por isso que não evoluiu. Hoje em dia, o nosso grande problema diante da tecnologia é bateria. O que deixa vocês desesperados no final do dia? Celular sem bateria. Não é nem sem sinal, que sem sinal você sai procurando. Sem bateria não tem o que fazer não, meu amigo. Então, a grande questão nesse mercado nosso é o armazenamento dessa energia. Como é que a gente vai armazenar essa energia para poder usar quando eu precisar? E eu tenho que guardar isso em algum lugar.
e é a bateria que é o problema. Então, aqui, ó, mostrando graficamente para vocês entenderem, visualizar melhor, os tipos de veículos que a gente tem, híbrido e elétrico. Nós temos um convencional aqui, ó, que tem um motor a combustão, né, o combustível, desculpa, o motor que é feita a queima desse combustível, transmite para a roda. Se eu tenho um combustível ruim ou um motor ruim, não tem uma transmissão funcionando corretamente. E aí vem o elétrico, que eu tenho a bateria, um motor elétrico que vai transformar essa energia acumulada em força para transmitir para a gente, para a transmissão. Se eu não tenho energia aqui, ou se esse motor não é eficiente, a transmissão não vai funcionar. E aí vem o híbrido, que eu tenho tanto o combustível quanto a bateria, o motor a combustão, associado a um motor elétrico, que vai mandar os dois a energia para a transmissão. E ainda tem o conector para carregar essa bateria aqui, ó. Não é autorregenerativo. Não se carrega sozinho esse veículo. Precisa ser carregado numa fonte de energia externa. É isso que vocês vão ver, plug-in tem fonte de energia externa. Pessoal, até aí tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver, levanta a mão, pergunta, não deixa passar não, hein? Fala, Edmar. Não, tem elétrico também. Plug-in significa que ele precisa ser carregado. Ele não se carrega sozinho, não tem a regeneração através do freio, por exemplo, que eu vou conseguir carregar esse carro. Se eu não parar e ligar numa tomada, ele não carrega. Lembra do celular, você não esquece mais. Sim, eu vou passar os outros conceitos aqui, aí você vai ver, não, ainda tem mais evolução, tem as derivações do básico. Isso é a entrada, a introdução, e depois a gente vai entrar mais a fundo, beleza? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Então, vamos lá. Vantagens e desvantagens desses veículos que nós temos aí. Vantagens do 100% elétrico. Primeiro, emissão de poluentes zero. É o carro ideal para um futuro melhor, vamos dizer assim. Um baixo ruído, disponibilidade do torque e o espaço interno otimizado, porque eu tirei o motor. Então, eu aumentei o espaço interno desse veículo. Desvantagens desse carro. Autonomia. Saí daqui, fui lá para Manaus, vou ter que parar algumas vezes para abastecer esse carro. Peso dessas baterias é o problema que eu comentei com vocês. É onde eu vou acumular essa energia para eu usar. Custo inicial. Por que carro elétrico é caro? Alguém sabe por que carro elétrico é caro? Por causa da bateria. Depende da aplicação desse veículo. Mas a gente vai ter algumas informações aqui. Tem carros que têm autonomia de 300 km. Ah, de não viciar, pelo que eles estão preconizando, em torno de 3 a 5 anos. Não, não está. Não está nem com as baterias hoje que a gente tem comum. Está sendo descartado no meio ambiente, né? Então, por isso que esse projeto ainda está engatinhando aí. As nossas leis não estão prevendo isso, não. Mas ele vai quebrar menos. O desgaste é menor. Vai gastar a bateria, mas não o sistema. O sistema vai ser mais... vai produzir mais energia, vamos dizer, você vai exigir menos desse sistema. A energia elétrica vai consumir menos carga desse motor.
Sim. Então, só que aí a indústria está tentando se preocupar com isso, mas a indústria, em primeiro lugar, ela quer o quê, pessoal? Está preocupada com o meio ambiente? Dinheiro, né? Então, por isso que estão nessa enrolação, vamos dizer, para sair. Eu também não. Agregaria mais serviço. Desde 98 que nós estamos, o governo está tentando implantar a inspeção veicular, Sim. que agregaria mais serviço para a oficina. Estamos em 2018, infelizmente não está funcionando ainda. Nós vamos morrer todo mundo e não vai funcionar isso. Esse é o desafio. Lá atrás, há 100 e tantos anos atrás, já tentaram fazer isso. Não vai dar certo. Tá? Isso aí vai acontecer que nem os maré, vai estar lá na oficina, não vai ter bateria, não vai ter peças, é a verdade. Beleza? Henrique. Pessoal, vamos lá. A dúvida do colega, ó. Como é que é seu nome? Fulica, Três Cachoeiras. Como? Fulica. Filica? De onde você é, Filica? Três Cachoeiras. Fulica. Fulica. Isso. Tu tem alguma informação sobre a bateria que a Itaipu está desenvolvendo, que dá regeneração de 95% nela, que é feita de sal? Sim. Eu já ouvi falar dessa bateria, mas ainda não tive contato com ela, nem literatura técnica. Você tem alguma coisa lá? Não, eu tenho informações que eu li sobre isso, sabe? Que tá saindo, está sendo testada a bateria ali, daí vai resolver esse problema da poluição, né? A bateria que fica 95% se desmancha, é lítio e sal, né? Sim. Tecnologia brasileira, né? Sim. Vai ter... O pessoal está desenvolvendo, né? Mas ainda até homologar Mas lá isso aí... já tem carro andando com isso, né? E se eu falar para vocês que a bateria de um carro híbrido são 8.000 baterias dessas comuns que a gente tem em qualquer aparelho eletrônico? Vocês acreditam? A bateria de lítio? 8.000 baterias. E o peso disso? Aonde está essa bateria no carro hoje, no carro híbrido elétrico? No assoalho. Porque senão ia mudar toda a concepção da ideia do projeto do carro. Vai lá, põe no elevador um carro desse para levantar. Olha todo mundo trocando os elevadores. Né? Então, vamos lá. Eu escutei comentários que as baterias do Fusion híbrido têm uma vida útil de aproximadamente 8 anos. Não sei se já teve alguém que pegou o caso de ter que substituir as baterias dele, ou se existe alguma coisa no mercado já prevista para... Mesmo porque... Alguém conhece alguma concessionária que faz reparo em híbrido? Não. Sem contar a oficina independente, né? Então, ainda não está... O pessoal não está preocupado com isso. E quanto vai custar uma mão de obra para botar a mão num carro desse? E aí eu faço o quê? Jogo o carro fora e compro outro. Não é? Vai aumentar o número de sucata no mercado. Vai diminuir a emissão de poluentes. Legal. Mas vai gerar um lixo que não tem o que ser feito. E o lixo químico, que é a bateria. Vai ser a mesma coisa. Na minha concepção. Né? O Joseval. Sim. Espera aí que o Joseval quer fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia, Joseval. Gostaria de saber o seguinte. Pessoal, hoje... vamos lá, vamos ouvir que às vezes a pergunta dele é de vocês, não, hein? A respeito do... Nós estamos falando para diminuir a combustão, que você acabou de falar, né? Sobre os gases. Mas o mundo está preparado hoje para ter essa matéria-prima das baterias? Não. Então vai continuar na mesmice, que nem o rapaz ali É que acabou nem de tá falar, falando. né? Porque Então não vai a gente ter condições. tem que tomar cuidado, mas a gente tem que tá vindo a onda aí, meu amigo. Eu tenho que ir surfar junto, ou eu vou ficar para trás. Não, beleza. Então a gente tem que pelo menos entender, pelo menos conhecer. Foi daí aonde o ano passado, quando eu conversei com o Braulio, e aí ele citou esse tema para a gente falar esse ano. É novidade, ninguém aqui ainda está pegando, vai demorar, mas a gente tem que estar conhecendo as informações do que vai vir no mercado. Beleza. Beleza? Obrigado. Então vamos lá.
Fala, Jacques. Tem um aqui, ó. Espera aí, que é mais fácil eu ir aqui, espera aí. Espera aí. Fala para todo mundo quem é você, de onde você vem. Meu nome é Jackson, sou do estado do Espírito Santo. Tenho uma mecânica geral e transmissão automática. Querendo ou não, nós somos formadores de opinião. A gente forma opinião, nosso cliente vai tomar informação com a gente. Se meu cliente chegar para mim hoje e perguntar, Jackson, posso comprar um carro híbrido? O que eu falo para ele? O que vocês falariam para o cliente de vocês? Carro bom é carro novo. Hã? Carro bom é carro novo. Carro bom é carro novo? Mas aí, quem falou, Toshio? O que você fala para ele, compra ou não compra? Compra. Se ele tiver condições, vai ser tendência, Jackson. Não dá para lutar contra isso. A gente tem que estar junto. Você pode não compartilhar da ideia, mas você tem que botar isso como uma experiência para você. Eu só falo para não comprar a Toyota, que não presta, né, meu? Não, Youssef? Beleza? Pessoal, vamos lá. Mais Não alguma quebra. dúvida aí para a gente evoluir aqui? Ô, Theo, Oi. tem uma pergunta. Sim, senhor. O manuseio, né, daquelas baterias lá, manuseio com as mãos mesmo. Existe um risco, um perigo Sim. de vida para o reparador? A corrente que passa lá é muito grande. O problema não é a voltagem. Às vezes a gente se preocupa com volts. Volts não mata ninguém, não. O que mata é a corrente. Corrente elétrica. A corrente é muito grande, Toshio. Imagina, 8 baterias ali, 8.000 baterias ali. Gera uma corrente muito grande para acionar. Motor trifásico. Então, tem procedimento e tem regra para trabalhar com um carro desse. Não é qualquer um que pode pôr a mão, não, hein? Você morre. Já, eu vou mostrar o que tem aqui no mercado já. Sim. Na verdade, ele tem um sistema. Como é que é teu nome? Álvaro. Álvaro, ele tem um sistema que, a partir do momento que ele tem, porque ele tem um controle eletrônico muito grande nisso, a hora que ele tem uma colisão, bateu, ele automaticamente tem um fusível que rompe e desliga o sistema. Aí tem que esperar um determinado tempo, alguns minutos, para colocar a mão para ele descarregar. Então, ele vai se descarregar um aterramento e aí você consegue colocar a mão e intervir. Mas tem um sistema de proteção. Porque senão você imagina, você está andando em cima de uma bomba. Né? Qualquer curto que você vai fazer, tanto é que tem procedimento para fazer manutenção, procedimento para fazer reparo, você tem que ir lá e desligar o veículo, né? Desconectar, a primeira coisa é desconectar. Tá bom? Mais alguma dúvida aí, moçada? Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu evoluir, eu vou responder a sua pergunta já. Vamos evoluir mais um pouco, senão acaba não dando tempo de passar o conteúdo aqui. Eu sei que é muita informação, muita novidade, e aí, porque muitas dúvidas, às vezes, eu vou falar logo na frente. Sou o Ednel, sou de Ribeirão Preto, do Giron. Deixa eu te falar, se pegar tipo um híbrido, vamos pôr um Prius, chegar para mim fazer uma troca de óleo, eu não vou mexer na parte elétrica. Pode fazer normal um carro convencional ou não? Não. Tem procedimento para botar a mão no carro. Você vai ter que desligar esse carro, desconectar. É a mesma coisa hoje, pessoal, para você fazer um reparo, por exemplo, no motor. Você vai ter que desligar a energia desse carro, você vai desligar a bateria dele, não tem um procedimento, você não tem que fazer um power latch. Todo mundo sabe o que é power latch aqui? Toshio tem que saber, senão ele apanha. Né? O que é power latch? É a mesma coisa quando você tem um celular, você vai lá e desliga o celular. Ele não desliga na hora. Ele está lá desligando. O que ele está fazendo? Ele está desligando todos os sistemas que estão funcionando para, na hora que você apertar, ele voltar de novo. O computador, isso chama-se power latch. Tem regra para fazer hoje. Só que muitos de nós não seguimos essa regra. É aí que eu queimo um módulo. Na hora que eu desconecto a bateria e tiro a comunicação dele. Ele está conversando, eu desliguei a conversa dos dois. Flutuando. E ela não tem uma conversa. Eu estou conversando com você, o Fábio me pergunta, eu paro de falar com você e olho para ele. E aí, você fica boiando aqui, né? É isso que a gente, sem querer, a gente faz. Tem procedimento, mas nós, mecânicos, nós não fazemos isso.
Então, no carro elétrico é pior. E se eu não seguir, moçada, encostar a mão no carro lá com tudo ligado, eu tomo um tranco. Theo, Oi. bom dia. Ivone Bresse, Salvador, Bahia. O veículo híbrido, no caso, a corrente elétrica dele é transformada para os condutores da forma que é ser alimentado, no caso, é distribuído, como é dividido como essas alimentações? Então, lá dentro tem um gerenciamento. Tem as baterias, tem um módulo que gerencia tudo isso. Assim como a gente tem, por exemplo, em qualquer sistema hoje do carro, um ABS não tem um módulo gerenciando a quantidade de fluido que vai em cada roda para fazer a frenagem lá? Sim. Não tem um bloco hidráulico fazendo isso? Lá dentro tem um gerenciador que está na bateria gerenciando a quantidade de corrente que vai para o carro inteiro. Tipo, as lâmpadas, por exemplo, vão ser energizadas com corrente elétrica mesmo ou em voltagem, em caso de transformada? Então, aí legal essa sua pergunta, porque assim, os carros, a grande maioria deles, vão ter duas baterias. Uma do motor elétrico e a outra do sistema elétrico convencional. Perfeito. Aí a gente está falando de 12 volts para o sistema elétrico convencional, luz, alimentação, e 48 volts para o motor elétrico. Perfeito, obrigado. Tem dois sistemas lá, mas tem um gestor que controla tudo isso. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. As vantagens aqui do híbrido. Autonomia estendida. Por que tem autonomia estendida? Porque eu tenho 2 tanques de combustível. Um líquido, que é a gasolina ou diesel, e o outro elétrico, que é a bateria. Eu tenho 2 fontes de energia no carro. Então, analisando, ele é melhor que o elétrico, porque o elétrico acabou a bateria, parou o carro. Maior potência disponível no conjunto. Por que a potência desse carro é maior? Porque eu tenho a somatória das 2 fontes de energia, do combustível e da elétrica. Aí é onde a gente fala, por isso que o Fusion chama EcoBooster. Booster é de acrescentar. Eu vou dar um gás nesse carro, vou melhorar a potência dele. Tenho 2 fontes de energia, ao invés de uma. Possibilidade de comportamento esportivo. Porque eu ando ou com o combustível, ou com a bateria elétrica, o motor elétrico, ou com os 2. E quando eu ando com os 2, eu torno esse carro mais potente. Eu tenho 2 motores fazendo a função, diminuindo. E por que ele fica mais esportivo? É porque ganha potência? Não. O que acontece? Eu deixo de ter perda. Eu aproveito melhor a potência do carro. Eu não vou ganhar potência. Eu vou utilizar ela da melhor maneira que é conveniente para mim. Não vai ter tanta perda. E aí eu estou ganhando, porque eu estou deixando de perder. Esse é o conceito. E aí vem as desvantagens do híbrido. Peso do conjunto moto-propulsor. Eu tenho a parte da bateria mais o motor. Aqui eu não tenho, né? Só tenho o motor elétrico. Complexidade de gestão de funcionamento. Tem 2 sistemas trabalhando simultaneamente. Então, para eu gerenciar isso, é mais complexo. Emissões de MCI. Manutenção para altas tensões. Olha lá o que você perguntou. Quem que perguntou aí para mim? Manutenção das altas tensões nos veículos. E custo inicial. Caro. Que carro que a gente tem isso aqui, hoje? Aqui no Brasil. Fusion. Caro, né? Sabe quanto custa um Fusion desse? 160 mil. Um Fusion. Pois é, já só o resto, né? É emissão de poluente. Os controles, tá? Então,
Então, ó, aqui tem os veículos, conforme eu falei para vocês que eu ia mencionar, mostrar quais são. PEV, Plug-in Electrical Vehicle. As baterias são recarregadas através da tomada residencial, ou uma tomada no posto de combustível, uma tomada no escritório, no shopping. Tesla Modelo S. Chevrolet Volt, que está previsto chegar aqui no ano que vem. E a BMW i3. Plug-in. Sem carregar, esses carros não andam. Precisam ser carregados. Hã? É a mesma ideia do celular. Só que não tem essa história de viciar, porque tem um gerenciador lá, né? Tem um controle. Mas eu carreguei 30%. Eu vou só 30% para frente. Tá? Oi? Essa? Mas esses carros elétricos, eu não sei te dizer da Chevrolet, mas a BM não tem um motorzinho a combustão lá atrás, se o cara ficar sem energia, ele funciona? Esse não. Ele é PEV. E a Renault não tem um sistema... A Renault, acho Então, que é aí Kangoo, tem as aplicações. que tu Tem vai- outras aplicações que aqui. é Aí ele é híbrido, ele não é elétrico. Não, elétrico, que é projetado, tu ir no posto de gasolina, tu vai lá e tu troca a bateria, tu vai em ponto assistencial. Sim. Aí tem as particularidades, né? Aqui a gente está falando do conceito. Aí tem veículos que tem outras que a gente vai mencionar aqui para vocês. Tá? Então, tem o HEV, Hybrid Electrical Vehicle. Baterias são recarregadas através de um motor a combustão instalado no veículo que move um gerador elétrico. Aí eu tenho o Renault Zoe, que você está perguntando. Aí eu tenho o Lexus CT200. E o Fusion, que a gente está acostumado a ver aí. Tá? Então, aí estão as diferenças entre eles. Esses têm 2 sistemas de energia, um a combustão e um a bateria. Theo. Sou eu de novo, Giovanni. Aqui. Cadê ele? Fala. Uma pergunta. O senhor, um engenheiro, pode até O senhor está no céu, cara. O senhor está no céu, pelo amor de Deus, hein? Pode chamar de você. Uma pergunta. Devido à nossa usina hidrelétrica, o nosso país está preparado para receber esse tipo de veículo, para estar energizando sempre? Não falta energia toda hora para a gente? As hidroelétricas não têm uma baixa produção, aí vem, aciona as termoelétricas e põe na conta da gente, pagando a tarifa. Imagina, isso daí andando e consumindo essa energia. Não está preparado, não. Beleza. Está faltando energia em casa? Na indústria? Seria ideal, então, o próprio veículo se alimentar. Então, para a nossa realidade, isso eu ia fazer no final, mas já que você adiantou, qual é o melhor sistema entre os dois para a gente? Ele se alimentar. híbrido. Isso, o híbrido. Não elétrico. Correto. Diante da nossa condição aqui no Brasil. Perfeito. Tá? Por exemplo, você é da onde? Você é de Salvador. Vamos imaginar um pouquinho mais para cima, lá no sertão. Lá. Será que vai ter algum posto para carregar o carro? Falta energia lá? Tem racionamento? Imagina lá no São Francisco, lá, que não tem água para gerar energia. E aí? Aí eu compro um carro desse, vai ficar em casa. Né? Não vai ter energia para eu consumir, para eu usar. Nem que eu queira pagar, não vai ter. Theo, Fala, já ó. existe algum sistema de recarregar por energia solar, algum projeto? Não, porque justamente, Otton, eu vou recarregar por energia solar. Aonde eu vou pôr a placa? No teto. E a sua bicicleta, vai aonde? Aí, é melhor a gasolina mesmo. Imagina eu andar com a placa em cima do carro. Constantemente. Capu. Então, né? O Capu pessoal está traseiro, tentando dianteiro. fazer. Porque, de novo, o que eu falei, o problema é armazenar a energia. A autonomia. Eu preciso sair daqui e ir Não é para como Brasília. captar ela, né? Não. Eu preciso daqui para Brasília, eu não quero ficar parando toda hora para carregar o carro, não. E aí, a gente tem, então,
o PHEV, Plug-in and Hybrid Electrical Vehicle. As baterias são recarregadas através da tomada ou através de um motor a combustão instalado no veículo que move um gerador elétrico. Esse é melhor. Ele, além de ser híbrido, ele é elétrico. Que aí é onde a gente fala que ele é plug-in and hybrid. Ele é na carga, na tomada e recarregando eletricamente. Tem motor elétrico. Golf, Volkswagen, o GTE. Toyota Prius, segunda geração. Outlander, da Mitsubishi. Outlander e o Golf ainda não tem no Brasil, tá? E aí depois a gente vem, dentro do conceito dos híbridos, a gente aprofunda um pouco mais e tem mais derivação, que é a série híbrida. A principal característica desse sistema é que o motor térmico não está ligado à transmissão de energia para as rodas. Olha só, vocês entenderam o que está escrito lá? O motor térmico, que é o de combustão, não está ligado às rodas. A missão é produzir energia elétrica graças ao acionamento, por sua vez, de um gerador. É um gerador que produz. Ou seja, o motor a combustão toca o gerador, que o gerador produz energia para o carro funcionar. O motor a combustão não está na roda. Quem está na roda é o gerador. Mas quem faz o gerador funcionar? É como se eu tivesse um motor estacionário lá no rancho lá de pesca. Não é o combustível que no gerador, né, no motor estacionário, produz a energia para eu colocar na tomada e carregar o meu celular. Eu não jogo combustível lá no celular para carregar ele. Então, aí vem as derivações. Aí o pessoal está abrindo o leque. É um motor elétrico que transmite energia propulsora para as rodas. Um sistema eletrônico, chamado de inversor, gerencia a energia elétrica e suas sucessivas transformações do tipo de tensão, alternado, contínuo, alternado para o motor elétrico da bateria. Isso pode ter uma frenagem regenerativa. Então, eu tenho o motor, um gerador, o inversor, para fazer o quê? O inversor? Vocês ouvem isso todo domingo de manhã. KERS, da Fórmula 1, que regenera através do freio. Eu estou carregando eletricamente e aproveitando. Isso era perda. Eu perdia essa energia, desperdiçava. Hoje eu aproveito ela para fazer a propulsão desse veículo. Tá? E aí vem um outro detalhe que se chama grau de hibridização. O que é isso? Olha como vai ficando complexo entender do princípio de funcionamento, que vai cada vez mais derivando e abrindo o leque. O que é o grau de hibridização? Eu tenho alguns veículos que a gente chama de microhíbridos, e eu já vou explicar o que é. Outros que são híbridos médios, híbridos completos e os híbridos plug-in. Start-stop. Já ouviram falar desse recurso? Start-stop são os veículos com sistema liga e desliga no trânsito. São os considerados microhíbridos. A gente já tem híbrido rodando aí, muito carro. O start-stop é um híbrido. Que ele faz o quê? Ele desliga o motor. E ele liga quando há necessidade. E aí depois a gente vai falar do start-stop um pouquinho. Com o sistema de regeneração de frenagens que opera acima dos 60 volts. Aí vem os híbridos médios, os completos e os plugins. Utilização de um motor elétrico para auxiliar o motor de combustão.
os híbridos médios, completos e plug-in. Motor elétrico pode impulsionar o veículo, só nos completos e nos plug-in. E pode ser carregado em uma fonte externa ao veículo, os plugins. Então, é isso aqui que a gente vai enxergar hoje nesse mercado. E aí vem aqui o microhíbrido. O motor térmico para as paradas inativas ou prolongadas, na realidade, não é um verdadeiro veículo híbrido, porém é considerado o primeiro passo na redução de emissão de poluentes devido à sua redução nos períodos de parada, velocidade 0 km por hora, especialmente em uso urbano, que é o start-stop. O carro que tem o recurso start-stop é considerado um microhíbrido. E aí, os carros que a gente tem no Brasil hoje, rodando, os 10 mais baratos nessa proporção. Fiat Argo 1.0, Fiat Uno 1.3, Renault Sandero Expression 1.6, o Logan Expression 1.6, Renegade 1.8, Tracker 1.4 Turbo, Fiat Toro Freedom 1.8, Chevrolet Cruze Sedan 1.4 Turbo, Chevrolet Cruze Sport 6 1.4 Turbo e o Golf Highline 1.4 Turbo. Os veículos do tipo microhíbridos utilizam transmissão manual, automatizada, modo na embreagem de dupla embreagem ou automáticos. Vamos lá, quem é quem aqui? Quem é automático aqui? Ó, um de cada vez, hein? Senão vocês vão tumultuar, vai fazer bagunça. Quem que é automático aqui? Cruze é automático, os dois. Tracker é automático. A Toro pode ser automático ou mecânica. Câmbio AT6 ou TF70. Que mais? Renegade também. Argo automatizado. Uno automatizado. Então, vocês estão vendo que não tem importância de qual é o tipo da transmissão. Pode ter start-stop em carro mecânico. Eu só vou desligar o motor. Não tem nada a ver com a transmissão. Mas, na maioria das vezes, está na transmissão start-stop. Porque a saída, a hora que você pisa no freio, está lá, o sistema está dentro da transmissão. Envolvido diretamente na transmissão, que é a saída da força para a roda. Beleza? Então, aqui, ó, quando vocês virem o conceito microhíbrido, lembra do start-stop. E como é que funciona um start-stop? Ao parar o veículo durante um período de tempo determinado, o motor é desligado e só volta a funcionar quando o motorista pisa no acelerador. Pisei no freio, estou parado um tempo, pisei no freio, ele desliga. E aí, quando eu tiro o pé do freio e acelero, ele volta a funcionar. O sistema está previsto para não dar isso. A Amarok é start-stop. As BM 320 é start-stop. Não dá, não. Claro, se der problema no start-stop, vai dar problema na transmissão. Originou no Japão esse conceito. O Toyota Crown, década de 70. Após 1,5 segundos em marcha lenta em P ou N, desligava o motor, conseguiu uma redução de 10% no consumo urbano. Só de eu colocar isso. Se eu não me engano, desde que lançou. Quando automática. Nas automáticas. Está dentro do sistema. Start-stop. Automática? Ou está desabilitado. Você pode desabilitar o start-stop. Na transmissão no 8HP45 tem. Citroën, em 2006, um alternador com motor de partida integrado. O motor de partida já está junto com o alternador. BMW Bosch, em 2008, motor de partida de maior capacidade, maior número de ciclos,
bateria dimensionada para que o alternador não fique ativado o tempo todo. Somente quando há necessidade de carregar a bateria e quando está em desaceleração. Freios regenerativos. Moçada, vamos prestar atenção aí, por favor, cara, a dúvida de vocês, às vezes o colega do lado está querendo ouvir ou entender, e é uma coisa bem delicada para entender isso aí. O conceito, é chato, é conceito. Então, a gente está falando aqui ó, que desde da década de 70 já tem a brincadeira do start-stop. E aí, em 2006, a Citroën colocou um alternador junto com o motor de partida. Em 2008, a BMW mudou o sistema, e a Bosch mudaram o sistema. Porque o que estava acontecendo com as baterias? Toda hora dando partida, puxando carga. A bateria arriava rapidinho. Então, o que eles fizeram? Colocou um gerenciamento nisso, para controlar, e mudou a bateria. A bateria de um carro start-stop custa 4 vezes o valor de uma bateria comum. E eu não posso colocar comum, porque ela vai acabar rapidinho. Ela não está projetada para isso. Em vez de eu pagar R$300 uma bateria, eu vou pagar 1.200. O teu cliente sabe disso? Aí você apresenta para ele uma bateria de 1.200, ele vai te chamar de ladrão. Só que a bateria é diferente. Espera aí. Um copo d'água para mim, por favor. Fala, Clay. Eu sei que na concessionária a bateria do start-stop é caro, mas a LA já está vendendo a bateria para start-stop, ela custa em torno de uns 550 a 600 reais. Então está dentro de uma realidade, né? Não está assim além, assim, mas a gente consegue comprar a LA, já tem a start-stop, só que ela é própria para start-stop mesmo, tem que tomar cuidado com isso aí. É isso aí, o pessoal está evoluindo e está diminuindo esses custos. Mas fala para o cliente que a bateria custa o dobro. Ele não quer pagar, não. Quer, moçada, pagar? Ele não entende, né? Aí você fala, ó, a bateria custa 500, 600 reais. Não, vou lá comprar de 300. Mas não vai funcionar, vai dar problema. Não, se der problema eu troco de novo. Não é assim que vocês ouvem o tempo todo? A aplicação errada do produto, né? Vou vender o carro. Vou vender o carro. Não, o carro está vendido já. Não vou nem vender, já está vendido. Óbvio, claro. Vantagem, desvantagem nenhuma. Aí vem um conceito chamado iStop. Saiu no Mazda. Detecta qual pistão está mais próximo do ponto morto superior, onde a mistura está pronta para ser inflamada pela vela de ignição, resultando em uma partida mais rápida, 0,35 segundos. Isso em 2011. E aí depois foi incorporado o iLoop. Utiliza um alternador de tensão variável, convertendo energia cinética em elétrica na desaceleração. Economia de 10% na cidade. Será que faz diferença um carro consumir 10% a mais na cidade? Agora, por que as montadoras estão fazendo todas essas mágicas aqui, moçada? Porque, para reduzir os poluentes, não adianta mais mexer no motor, cara. Não tem mais de onde tirar, não sai mais nada. Eles estão mudando o sistema. E aí, para ganhar 5%, 10% de consumo num combustível, para aumentar uma autonomia e reduzir, olha o investimento que esses caras estão fazendo. E o preço do carro está aumentando. A manutenção está aumentando. O start-stop é gerenciado pelo motor, ABS e, quando tem transmissão automática ou automatizada, módulo da transmissão. Os três estão envolvidos no acionamento do start-stop. Não está ligado com velocidade? Aqui não tem velocidade nos três? Conceito da velocidade, os três não precisam? Então, os três sistemas. Olha que legal, já não é mais só motor. O ABS está a velocidade está no ABS, né? E aí, como é que funciona, então, o start-stop, um fluxograma para ficar mais fácil o entendimento?
Veículo em movimento, tem um sensor de velocidade que está lendo. Velocidade igual a 0? Se sim, vai para o gerenciador de bateria. Se não, lê de novo o sensor. E fica redundante aqui, ó, se a velocidade for igual a 0. Se a velocidade for maior do que 0, vai para o gerenciador de baterias. A carga da bateria está ok? Não, vai no sensor de velocidade. Se não tiver com a bateria ok, o start-stop não funciona. Como é que você vai desligar o carro, a hora que você acelerar o carro, ele precisa dar partida e não dá, no meio da rua? Então, quem controla isso aqui é um carinha chamado gerenciador de bateria. É o módulo do sistema da bateria. Olha, mais um módulo no carro. Se tiver ok, ele desliga o motor. O carro está parado. Acionamento da embreagem. A embreagem foi acionada? Não. Ele volta para acionar a embreagem. Sim, aciona o motor de partida. Aqui é quando ele está em movimento, aqui quando ele está parado. Aqui eu pisei no freio, desligou. Aqui eu pisei no acelerador, ligou. Vou falar já isso aí. Peraí, senão... Moça, você vai lá? Fala teu nome pra gente e de onde você é. Alô? Fala teu nome. Meu nome é Diego, eu sou de Gravataí. Na verdade, é uma questão, o funcionamento do start-stop relacionado à temperatura. Tá? O motor, na temperatura X lá de trabalho, ele não ativa o sistema. E temperatura externa também, relacionada ao conforto da cabine, relacionada ao ar-condicionado também, ele não vai ativar também. Isso aí, às vezes, São não tá dois funcionando. sinais que está sendo gerenciado por esse cara aqui, o módulo da bateria agora. Ele vai ver temperatura de funcionamento, porque se tiver muito quente, ele desliga. Se não tiver na temperatura de trabalho, ele não aciona. E o ar-condicionado, como o Edmar perguntou, o que vai acontecer? A outra bateria vai manter o ar-condicionado funcionando. O start-stop não vai interferir no circuito do ar-condicionado, ou seja, não está ligado nele. Aqui, ó, não passa pelo módulo que gerencia o ar-condicionado, módulo de conforto, módulo da carroceria. Não é isso? Está independente. Senão eu paro no semáforo, lá em Manaus, que é fresquinho, né? Igual aqui. O ar-condicionado ligado, no 15, todo mundo suando, não é assim que os caras falam? E aí, eu desliguei o ar no carro, no trânsito. E agora? Então, é outro sistema que vai gerenciar o ar, não esse aqui. E aí tem o gerenciador, então, aqui, né? Com o uso do sistema Start-Stop, gerou uma necessidade de um sistema de gestão de carga da bateria, pois ela trabalha em regimes mais severos de carga e descarga, importante para acionar o motor de partida. Ou seja, a bateria desse carro tem que estar ok. Bateria está em dúvida, troca. Ainda temos os módulos elétricos de distribuição inteligente de corrente, que regula a corrente destinada para cada componente do veículo. O ar-condicionado é um deles. Tá? Vai no gerenciamento, mas não interfere no funcionamento do ar-condicionado. O start muda a estratégia. Isso. Aí tem várias aplicações, né? Da parte do ar. E aí depois a gente estava falando de um cara chamado micro-híbrido. Aí agora vem o híbrido paralelo. Ambos os motores, térmico e elétrico, participam conjuntamente do fornecimento de força às rodas. Os dois sistemas, combustível e bateria. O motor térmico aciona uma máquina elétrica que funciona de maneira reversível, sendo tanto motor quanto gerador, dependendo do interesse. O inversor gerencia energia elétrica e suas transformações de voltagem do tipo alternando, contínuo, alternando, motor gerador, bateria elétrico. Tem frenagem regenerativa. A transmissão é automática e controla a interação dos motores e a frenagem.
E aí a gente tem dois tipos. Olha como é que vai desmembrando isso aí lá dentro, hein? Os híbridos médios, que é daquela tabelinha que eu mostrei para vocês lá. Também chamado de leve, porque nesse sistema o motor é elétrico. Não é capaz de mover um veículo sozinho. Não pode atuar tanto como motor e gerador. Só ajuda térmica durante o arranque, potência máxima e travagem regenerativa. Esse tipo de veículo não deve ser visto em grande escala no mundo. Só existem veículos desse com transmissão automática. Olha o que a gente vai pegar aqui, ó, nesse mercado. Aí tem os híbridos completos, chamado integral. É a estratégia de sinergia híbrida mais forte, já que nessa configuração o motor é elétrico. É capaz de mover o veículo por si só, pode atuar como motor e gerador ao mesmo tempo. Você pode escolher a estratégia de sinergia híbrida mais conveniente, somente motor elétrico ou motor térmico, fornece energia para acelerar e regenerar a corrente de carga da bateria híbrida. Os veículos do tipo micro-híbridos utilizam transmissão automatizada de dupla embreagem ou automática. Fusion, Prius, é esse tipo aí. Plug-in. Olha o Golf aqui, ó. Utiliza um motor 1.4 TSI e uma transmissão DSG dupla embreagem DQ200 0M. Cadê o Fábio? Olha a sua felicidade. Vai ter híbrido DSG. O Golf 1.4. É. Beleza? Então tá aí, ó, aonde a gente vai botar a mão. Continuar mexendo no Golf. Fabinho tá feliz da vida aqui, ó. E aqui é o que tem no mercado hoje, moçada. Prius, carro verde mais barato à venda no Brasil. Tudo que a gente falar desses conceitos híbrido e elétrico são chamados de carro verde, hein? Não é que o carro é verde, não, hein, palmeirenses? Trata-se de um híbrido com dois motores elétricos. Um elétrico e 1.8 a gasolina, capaz de gerar potência combinada de 134 cavalos. Preço, R$ 126.600 por um Prius. Alguém dá mais? Transmissão automática, P410, no Prius 1.4, 4 cilindros, em linha 1.8, e o P610, 4 cilindros em linha 1.8, 4x4. Vocês já imaginaram um Prius 4x4? Aqui no Brasil não tem, tá? Só lá fora. Lexus CT200H. Carro mais acessível da linha Lexus no Brasil. Faz parte da categoria dos híbridos. A mecânica, composta por motor elétrico e 1.8 a gasolina, rende 136 cavalos de potência combinada. Transmissão, P410, 4 cilindros em linha 1.8. É a mesma do Prius. Os dois têm a mesma transmissão. E acredito que o motor também, tá? Mas eu não posso confirmar. Mas eu acho que é o mesmo motor. R$ 135.750. É carro popular isso aqui? Ou é de luxo? Olha por onde começa o preço. BMW i3. É o carro verde mais acessível da BM. Trata-se de um elétrico propriamente dito, cuja propulsão não gera nenhum tipo de gás poluente. Elétrico, não é híbrido. R$ 159.950. Tem fila de espera. Vendido. Comprou.
Fala. E fala como é que eu faço para carregar esse carro? Tomada? Mas e qual é o investimento para fazer em casa? Quanto? Não tenho noção. Mas você tem posto de gasolina, tem uma rede. Depois, Lá na minha cidade, o cara comprou, acho que gastou 50 mil para fazer um ponto de carregamento em casa. só para ele, né? Então. Você acha que ele vai recuperar esse dinheiro em quanto tempo? Estobata, né? Vai consumir o gerador poluindo para carregar o carro. Ó, a transmissão dele é elétrica. Fusion. A transmissão? Motor elétrico pela inversão do conjunto Ravinhot. Tem um motor elétrico lá. Na verdade, no motor elétrico vai estar associado no conjunto planetário. Que, teoricamente, Toshio, ele tem uma marcha, né? Aí entra o CVT. CVT elétrico, tá? Aí entra o CVT. O conceito do CVT. Fusion ostenta o título de primeiro entre os carros híbridos a ser vendido no Brasil. Seus motores elétrico e 2.0 a gasolina desenvolvem 190 cavalos. Tem a transmissão HD10, os 2.5, e HF35, os 2.0. Esse é automático, né? O câmbio parece o 6F35. Pessoal, espera aí um minutinho só. Fala, Joseval. Vai, transmissão sempre vai ter, porque preciso de uma relação diferente de marchas. Pode ficar tranquilo, tá, moçada? A transmissão não acaba. Ela vai mudar, mas tem relação de marchas. Então vai ter sempre. Que seja um CVT, mas vai ter transmissão. Vai ter que fazer a relação de forças. E isso só através do conjunto planetário, né? Que é o princípio, não é isso? Hotel. Oi. Meu nome é Eduardo. Eu tenho Quem está falando aí? Levanta a mão. Ô, fala. Eduardo de Contagem. Eu tenho um centro automotivo na região de Belo Horizonte. Ah. Como que vai funcionar o freio motor desses carros elétricos? O que você fala de freio motor, para eu poder te ajudar aí? Desaceleração. Você vai desacelerar? É igual a Fórmula 1. Vai acionar o motor, vai inverter, e aí ele vai fazer a regeneração da energia, vai carregar a bateria. O freio motor vai ser um agente carregador. Tá? Olha o preço do Fusion, moçada. R$ 160.900. Porsche Cayenne S, híbrida. O SUV associa um motor 3.0 V6 turbo a outro elétrico. Apesar de ser um híbrido, as baterias podem ser carregadas plugando o carro a uma tomada. 420 mil. Quem dá mais? Quer um? Não gostou? Fala aí no fundo, quem está com dúvida. Renato, tudo bom? Fala, Renato. Aproveitando só o gancho, o Toyota Prius ele é 1.8 de 136 cavalos. Isso. O motor dele 1.8 não é do ciclo Otto, tá? É o ciclo Atkinson. Sim, o Atkinson. Tá? Para poder reduzir o nível de emissão. Eu ia até falar, mas ia consumir muito tempo, isso é bem mais específico, aí eu não entrei nesse detalhe não, tá? Só mencionei a motorização. Mas Beleza. não é Otto, é Atkinson. Show. Tá? Beleza, obrigado. Volvo XC90 T8. Proposta verde da Volvo. Tem sua mecânica composta por um motor 2.0 turbo a gasolina e o outro elétrico, capaz de gerar potência combinada de 408 cavalos. 479.950. Alguém quer? BMW i8.
Coupé híbrido que utiliza 2 motores, mas eles funcionam de maneira distinta. Esse aqui tem uma particularidade, hein? O 1.5 turbo a combustão, 234 cavalos, movimenta as rodas traseiras. Enquanto o elétrico de 131 cavalos gira as rodas dianteiras. Assim, a potência total é de 365 cavalos. Um motor na traseira, um motor na dianteira. O carro tem 2 sistemas independentes, cada um num eixo. Preço, R$800 mil. Hã? Porsche Panamera, o E, híbrido, e o Turbo S, também híbrido. Na configuração de entrada, o sedã entrega 482 cavalos de potência combinada, advinda de um motor 2.9 V6 biturbo a gasolina e um outro elétrico. No Turbo S, o motor a combustão é um 4.0 V8, que eleva a potência para 689 cavalos. O Panamera 530, o Turbo S 1.200.000. E o Lexus LS 500. É o mais recente veículo da categoria a desembarcar no Brasil. O sedã equipado com motor 3.5 e um outro elétrico, capazes de desenvolver a potência de 359 cavalos. A transmissão desses carros, o HR10F automático V8 para o 5.0 ou a WRH M50, o V6 3.5, 760 mil. Baratinhos os carros, né, moçada? Cadê o nosso amigo ali? Olha lá. Você acha que vai pegar esses carros no mercado ou não? É popular, né? E aí o grande segredo disso tudo, né? A bateria. Então tá aqui, ó. Só, né? Tomada doméstica. 2.3 kW, 10 amperes. 80% do mercado e demora para carregar 11 horas e 30 minutos o carro. Green Up, 7 horas e meia. Wallbox, posto de carregamento público. Está aqui, ó, 3 horas. E os postos de carregamento público rápido, 1 hora. Você deixando o carro para carregar. Os plugins, tá? E aí está aqui o que é uma bateria de um carro elétrico ou um carro híbrido. É aqui que você vai ver o banco de baterias. É aqui onde tem, na formação dos bancos, as 8.000 pilhas ligadas em série. E sabe o que vai ser legal? Uma bateria estragou, e aí? Uma só. Aquele banco está comprometido. Porque está tudo em série, ligado lá. Claro, vai ter um gerenciamento, mas aí é onde começa a diminuir a capacidade desse carro. É a mesma coisa você pegar um disquete, uma pendrive, corrompeu um bitzinho lá dentro. Matou a pendrive. Prius? Tem, mas não aqui. Não aqui. Não sei, lá fora. Aqui é muito novo ainda, né, Jacques, para a gente ter. Não teve manutenção. Não tem essa ideia, essa informação. Fala, Benivaldo. Peraí. Eu sou o Benivaldo, de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Eu e meus filhos, a gente somos proprietários da Benicar Câmbio Automático. Uma vez eu estava assistindo um vídeo na internet, não sei se é uma animação eletrônica, se era uma coisa real, sei lá. Voltando à questão do carregamento, eu vi uma questão das pistas do carro, tem um sistema que baixa umas lâminas, alguma coisa assim, e faz o magnético, que faz o carregamento no carro andando, no caso de longas distâncias. Por exemplo, você anda aí 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, porque, de repente, lugar que não tem posto, existe, você tem conhecimento dessa tecnologia? Moçada, vocês ouviram a pergunta do Benivaldo aqui? Carregamento através de pistas, né? Onde pista de rolagem que você vai passar. Quem brincou com o autorama é isso, né? Lembra dos autoramas? Que eu tinha uma pista, só que é caro. Lá fora estão com um projeto para fazer isso, mas ainda está muito... o projeto do trem-bala, é isso, que ele carrega supercondutor. Aí vai ter, mas por enquanto aqui, esquece. Lá fora estão prevendo, mas... Aí você continua. Você tá, não. Só que você está na pista, né? Para sair da pista, e aí? Hã? Que está lá. O Girão falou uma coisa interessante. O ônibus elétrico, por exemplo, nas cidades, ele está lá na linha, sai da linha. Para o ônibus. Então, está aqui, os modelos das baterias. Essa aqui é do Prius, E aí foi desmontada para fazer substituição, né? E aqui tem a bateria e aqui tem o controle, O gerenciador, o módulo que gerencia isso. E aí a gente entra dentro desse conceito aqui, Power Split Device, ou PSD, que quando a gente fala da Hybrid Synergy Drive, a condução com sinergia híbrida, é um pequeno dispositivo chamado de PSD, que é um conjunto de engrenagens planetárias que elimina a necessidade de uma tradicional caixa de engrenagem escalonada e componentes de transmissão. É também o familiar pedal de aceleração em um carro automotivo a gasolina. Ele age como uma transmissão continuamente variável, CVT, mas com a relação de marcha fixa. Olha aí como é que vai ser. Quer dizer, que já é no Prius. Usa esse sistema. Não tem uma cinta lá dentro. É o que muda, mas tem uma engrenagem variável que tem um gerador, 2 geradores e o motor elétrico. Tem. Tá? Consiste em um trem de engrenagens epicicloidais. O que significa epicicloidal, moçada? Eu vou reprovar todo mundo, hein, se não souber o que é isso. Isso é conceito básico em transmissão. Só que vocês nunca ouviram falar, né? Epicicloidal é a mesma coisa que o Ravignon. Agora entendeu, né? O que significa epicicloidal? Engrenagens de mesmo centro. Não é o Ravignon? Eu não tenho a solar, o conjunto planetário e a anelar no mesmo centro, os 3? Então, isso chama-se epicicloidal. Moçada, isso é conceito, precisa saber, porque nas literaturas vão começar a vir esses termos. E aí, se você não entende o que é epicicloidal, você não entende um conceito de um carro com transmissão em veículos híbridos. No qual se une mecanicamente as ações do motor de combustão interna, chamado ICE, bem como 2 motores elétricos geradores MG1 e MG2, todos girando em velocidades diferentes variáveis. Como uma via de regra para entender esse conceito? Imagina que o ICE é o carregador planetário. O MG1 a solar, MG2 a anelar, com a combinação entre eles, acionando, travando ou liberando um dos 3, eu não tenho as relações de marcha do Ravignon?
Moçada, quem não sabe isso, estuda um pouquinho esse conceito, hein? É assim que funciona lá dentro. O PSD permite até que o menor dos dois motores ou geradores, o MG1, atue como uma partida para o ICE, eliminando assim outro componente de um motor a gasolina tradicional. Como é que eu faço a primeira no conjunto planetário? E aí, moçada? Quero fazer a primeira marcha no Ravignon. Como é que eu faço isso? Aciono a solar, travo a anelar e a resultante sai no carregador. Não é isso? Sai no carregador planetário, sai na do meio. Moçada, isso é conceito de transmissão automática, hein? Dá uma recapitulada lá na literatura de vocês. Senão, vocês não vão entender, porque não vai ter mais lá o conjunto agora. Vai ter gerador, 2 geradores ou motores e, na verdade, 3, né? Um motor, 2 geradores. Está aqui a foto do conjunto do powertrain do Prius. E aqui a parte da transmissão. Ó. O gerador aqui. Ó. Aqui a gente tem o conjunto planetário. Existe um outro conjunto planetário fora da transmissão. Aonde mais tem conjunto planetário no carro, hein, além do câmbio? No diferencial. Aonde mais? Nos novos alternadores, né? Já desmontou lá? Tem um conjunto planetário lá dentro agora. Para diminuir, para eu fazer menos força para dar partida nesse carro. Já pegou esses carros mais novos, você encosta o dedo na chave e o carro já dá partida? No motor de partida também. Beleza? E aí, vem esse cara aqui, ó. 8HP70N. Híbrido. É a mesma concepção do 8HP45. É o mesmo câmbio. Mudou um detalhe lá dentro. O que mudou? O conversor agora, além dele ser um conversor, ele é um motor elétrico. Cadê o Fabiano? Está lá no stand? Vai ter que aprender a mexer com isso daí para fazer conversor, hein? O motor está lá agora. No conversor. No câmbio é tudo igual. Então, ó, a transmissão automática full hybrid, que é a híbrida completa, para automóveis com diferentes motorizações elétricas e um sistema de embreagem para separar a transmissão do propulsor quando em modo elétrico. Além do lock-up, tem outro sistema junto lá no conversor. A economia no consumo energético pode chegar a 70%, por eu botar um motor elétrico no conversor. É. Caixa fabricada com base na HP, na 8HP, convencional, com um motor elétrico no lugar do comumente encontrado conversor de torque, que é capaz de gerar energia para recarregar as baterias do automóvel, tanto no processo, na aceleração, quanto desaceleração. Velocidade máxima possível é de 120 km por hora, usando somente eletricidade armazenada. Ou seja, o motor elétrico, esse carro chega a 120 por hora. Utiliza na BMW Série 7, de 2009 a 2015, nos motores 3.0, 6 cilindros em linha, 4.4, V8. E na Série 5, 3.0, 6 em linha, de 2011 a 2017. Ainda não tem esse carro aqui no Brasil. Ele tem duas funções, esse motor elétrico, ele carrega as baterias e faz tracionar também. Full hybrid, híbrido completo. Que nem do Prius. Daí tem o MG1 e o MG2. O MG1 é só para carregar.
E o MG2 é só para puxar, ou o MG2 também consegue recarregar a bateria? Na verdade, o conceito do MG1 e o MG2 depende da aplicação, se é híbrido, médio, completo. O que eu faço? Eu tenho um conjunto planetário. E aí eu travo ou aciono, eu tenho 2 geradores ou 2 motores. Mesmo conceito do Ravignon. Tá? Então, aqui, ó, essa é a vista. Olha aqui o motor aqui, ó. Edmar, olha o motor aqui onde está, ó. O gerador, junto com o conversor de torque, né? Do lado externo dele. Vai custar baratinho esse conversor? Não, ele é blindado aqui, né? Ele é blindado, tem uma parte separada, tá? Então, moçada, eu vou passar para vocês, só peço desculpa porque eu não consegui o vídeo em português, mas tem um vídeo da ZF que tem o detalhamento todo de 3 minutinhos falando a respeito dessa transmissão. Vamos assistir aí, e aí qualquer dúvida eu esclareço para vocês, tá? Pode botar, por favor, o vídeo. Pode liberar. Repara que o câmbio é igual. Olha o conversor. Ele é plug-in também, tá? Para eu carregar esse carro. Motor elétrico lá no conversor. O gerenciamento, né? Da parte elétrica. Olha o conversor, e aqui eu tenho a embreagem que vai acionar o elétrico quando estiver em funcionamento. Tem mais uma embreagem lá no conversor agora. Aqui ele está sendo conduzido só na parte de combustível. Então o motor está parado, ó, está desacionado. A embreagem está desacoplada lá. E agora com o motor elétrico. Habilitou a parte do motor elétrico aqui, ó. O motor tá parado aqui, ó. Combustão. Aqui que eu falei do Boost Mode. Os 2 sistemas juntos. Por exemplo, quando eu for fazer uma ultrapassagem, eu posso usar os 2 sistemas aumentando potência, né? E aí ele permite eu fazer o chaveamento entre elétrico e combustão, para reduzir consumo.
Tá lá, conexão externa, a distância, né, 30 km, 80 kW de performance, entrada disponível. 2015 foi lançado, tá? Então é isso aí que vocês vão ver. Que carro que tá mesmo? Vocês lembram? Hã? Série 5 e Série 7 da BM. Você volta lá para mim? Ou valeu? Pessoal, tá aí os meus contatos, telefone, e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, o que vocês precisarem. Eu só peço duas coisas, quem já assistiu às minhas palestras, eu sempre falo a mesma coisa. Eu ajudo no que for preciso, mas quem faz diagnóstico são vocês. Eu não faço não, hein? Eu não tenho bola de cristal.